Mas, né? Oi, gente, estamos chegando com mais um episódio do Petrocast, né? Estamos aqui com Selmara Alves, advogada poderosíssima, viu? Pós-graduada em Direito Empresarial, Direito do Agronegócio, Direito do Trabalho, Processual do Trabalho. Menina, é muita especialização que ela tem, viu? E está aqui para conversar com a gente, né? Mais de uma década aí de experiência em jurídico interno de grandes empresas, vivenciando aí na prática quase todas as áreas do direito, né? E gerenciando também, Davi, pessoas, contratos e crises. Então, seja muito bem-vinda, Selmara, ao Petrocast. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Isso, Selmara, hoje o nosso papo vai ser sobre direito trabalhista e outras áreas também do direito que a gente vai caminhar também por esses temas, né? Agora, antes da gente começar de fato, né, a conversar aqui com Selmara, queria convidar você para se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha aí nosso conteúdo, tem muitas entrevistas aí que a gente fez, tem um conteúdo muito rico, vários temas aí para você maratonar de fato no nosso Petrocast. Segue a gente nas redes sociais também, lá no nosso Instagram do Petrocast, você vai acompanhar, além dos cortes aqui dos nossos episódios, tem também notícias por lá, as notícias mais quentes aí, mais atualizadas, bem de uma forma bem rápida para você com o Minuto Petrocast, tá bom? Mas vamos lá? Vamos falar de direito agora, vamos falar de bronca, vamos falar de processo. E de coisas leves também, né, Davi? Porque, Selmara, gente, apesar dela transitar aí por várias áreas do direito, né, ela também estuda aí psicanálise, PNL, filosofia, certo? Então, a gente quer saber dela, para começar, né, de forma leve, assim, como é que esses conhecimentos aí, eles se encontram dentro da sua rotina profissional, né, no direito. Veja, na verdade, eu comecei a fazer psicanálise como forma de autoconhecimento mesmo, autoconhecimento. Mas é impossível eu desligar aqui um canal e dizer agora eu não sou advogada, agora eu sou Selmara filha, agora eu sou Selmara isso, sou Selmara psicanalista, sou Selmara isso e aquilo. É difícil desligar, então eu sou uma pessoa só. E é comum, é normal, natural, eu trazer essa psicanálise para o meu conhecimento em psicanálise para o meu campo de trabalho. Como é que eu faço isso? Na psicanálise, o que é estudado através de Freud é que a gente é movido pelo nosso inconsciente, que tudo que a gente passa na nossa vida fica registrado no nosso inconsciente e que esse inconsciente faz com que a gente tome decisões e que a gente acabe repetindo padrões ali dos nossos pais, da nossa família, etc. E o empresário, na hora que ele lidera a empresa dele, as decisões que ele toma são baseadas, muitas vezes, no nosso inconsciente. A prova disso é que quando você toma banho, com certeza você pega na mesma ordem o sabonete. E quando você escova os dentes, todos os dias você pega na mesma ordem, começa a escovar os dentes na mesma ordenzinha, todos os dias. Então, a gente vive muito no automático. E todas essas atitudes da gente são reflexo do que está ali registrado no nosso inconsciente. E eu trazer essas informações do meu inconsciente para o meu consciente cada vez mais, é eu me conhecer, eu saber por que eu estou tomando essa decisão. Será que eu estou pensando em mim ou estou pensando realmente na solução aqui desse problema? Talvez eu esteja tomando essa decisão dessa forma, resolvendo o problema dessa forma, por conta de informações que estão registradas aqui na minha cabeça, no meu inconsciente. Então, hoje em dia, eu tenho que entender a cabeça do empresário, tenho que entender por que o funcionário está agindo dessa forma. Ontem mesmo eu estava numa empresa, num supermercado que eu advogo, e eu conversei com a funcionária. Conversei separado com o empresário e depois conversei sozinha com a funcionária. E eu entendi o posicionamento de cada um. Na verdade, a menina não queria sair da empresa. O que existia ali era uma relação mal elaborada entre eles. Um pequeno desentendimentozinho do dia a dia. Terminou que uma rescisão, que ia ser homologada na justiça, etc., acabou como voltaram parece relacionamento, voltaram, né? Mas a gente vive de relacionamentos realmente dentro das empresas. Então, ela voltou a trabalhar naturalmente lá na empresa e não precisou mais de rescisão. Eu resolvi um conflito interno ali. Mas a psicanálise também, além disso daí, de começar a entender, por exemplo, a PNL, que você questionou também,
eu acredito, eu traço o perfil comportamental das pessoas enquanto eu estou conversando com você. Tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual. Então, através disso, eu elaboro minha proposta de honorários. Se você é mais visual, se você é mais analista. Se fosse para Davi aqui, eu faria 1000 folhas ali com vários números, não precisaria nem de imagens, porque Davi é muito analista. Ele tem esse perfil ali, ele analisaria vírgula por vírgula que eu coloquei. Mas se eu mandasse isso para outro tipo de empresário, por exemplo, eu teria que botar um empresário mais visual. Então, é melhor eu colocar só um monte de imagens explicando ali mais ou menos o serviço de cada coisa. Então, através desse meu conhecimento da pessoa humana, do ser humano, eu trago isso para o meu dia a dia dessa forma. Ô, Selmara, agora você falando sobre essa possibilidade, né, que os empresários hoje em dia, eles atuam nas suas respectivas funções, né, de uma forma muito natural, né, e às vezes de uma forma que é muito espontânea também. Às vezes não estudam tanto para aquilo e ali vai conduzindo o negócio de forma muito apagando fogo todo dia, né? Porque às vezes não se preparam para aquilo, mas aquilo ali acontece na vida dele e ele embarca na aventura. E dá certo em várias oportunidades. Não. Algumas vezes não, obviamente, que falta um pouco de habilidade e tudo mais, falta ali alguma coisa, termina tomando decisões erradas e termina o negócio não indo para frente. Agora, esse processo de autoconhecimento, principalmente para um empresário, qual o impacto disso no sucesso da empresa? Importantíssimo. Inclusive, quando eu estava estudando Mindfulness, não sei o que, essas coisas, descobri que tem até um retiro do silêncio, que grandes empresários pagam caríssimo para ficar num retiro do silêncio. Assim, uma semana, todo mundo só convivendo aqui, respirando, sem abrir a boca, sem dizer uma palavra. Eles pagam, sério. E ainda paga para ficar calado. Mas, assim, os grandes empresários, eles estão procurando cada vez mais ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Para você liderar hoje em dia, você tratar de pessoas, você tem que entender a bagagem que ela carrega. Para poder ela desenvolver melhor aqui dentro da sua empresa crescer mais forte realmente. Você tem que entender de pessoas, mais do que o seu negócio. Você tem que entender do seu negócio e antigamente o empresário ele tinha que entender de contabilidade, de financeiro, de jurídico. Sim. Tem muito empresário querendo fazer direito porque tem que entender de tudo isso. Mas hoje em dia, o empresário que se destaca, ele entende de pessoas. Até para gerenciar melhor as crises, né? Total. Então, é isso, esse conhecimento. Inclusive, a maioria das empresas, eu observo que, por exemplo, o engenheiro tem uma empresa de engenharia, por aí vai, mas você tem conhecimento ali daquela sua área técnica. Na hora que o cara monta a sua empresa ali, o cara no início tem muita dificuldade, o cara é inteligentíssimo na área dele. Mas como o empresário tem que ter todas essas habilidades, e muitas vezes tem gente que não nasce com essas habilidades. Exato. Eu mesma sou advogada. Agora, para administrar o meu negócio, eu estou penando muito, estudando cada vez mais isso daqui, para deixar tudo ajustado. Então, o maior problema do negócio, olha só a pergunta, o maior problema do negócio são os funcionários? Porque, pelo menos alguns empresários que eu converso, né, empreendedores, eles dizem, rapaz, funcionário é problema. Selmara, é muito funcionário fácil, é problema é muito mesmo? fácil você delegar a culpa, né? É muito mais fácil dizer que a culpa é sua do que a culpa é minha. Então, assim, às vezes é uma relação mal... Eu acredito que sempre é uma relação mal elaborada. Talvez mal elaborada por você, talvez mal elaborada pelo funcionário. Tem gente que é muito difícil de lidar mesmo. Mas o tempo todo eu fico pensando, por que essa pessoa é assim? Quando acontece alguma coisa assim comigo, sei lá, alguém chega, grita, alguém é mal educado e tal, eu fico com pena, pensando, rapaz, por que essa pessoa está agindo dessa forma? Então, esse é o diferencial, você entender de pessoas... É a peça-chave, acredito, para você liderar um negócio. E quando o empresário não entende a importância de ter ali uma pessoa na empresa para mediar essa situação, né? Para ser um facilitador, que seja um psicólogo, alguém do RH que tenha uma sensibilidade. Essa jornada do autoconhecimento do empresário, que eu estava debatendo aqui, é o que vai fazer com que ele desperte para isso. Hoje em dia, as empresas estão pensando cada vez mais... Você acha que é o futuro aí? Com certeza.
um RH muito mais preparado. Hoje em dia, o pessoal do RH ou o departamento pessoal, que são áreas diferentes, muita gente confunde, muitas vezes estão elaborando o setor de compliance, que é o setor para receber esse canal de denúncias. Muitas vezes as empresas recebem essas denúncias e não são tão bem elaboradas ali dentro da empresa. Acaba passando para o próprio assediador, sua funcionária está reclamando disso e daquilo. Então, muita gente não sabe lidar. Mas é a peça-chave, você tem que ter algum setor para dirimir esses conflitos. Se você não tiver esse setor, quem vai dirimir esses conflitos é você mesmo como empresário. E que eu saiba, você já está ocupadíssimo. Então é bom delegar, né? Ô, Selmara, agora é bom delegar, mas quando essa relação mal resolvida entre funcionários e tal, às vezes, de repente, não parte nem do funcionário. Eu já vi muitas questões, muitas situações acontecerem dentro do próprio ambiente dos funcionários que acontecem ali. Ou seja, tem um ali que tem uma característica maior de liderança e tal, questiona mais, termina influenciando as atitudes dos outros e, de repente, é mais competidor. E, de repente, por causa de algum funcionário, você termina perdendo a equipe toda. Isso já aconteceu. Assim, gerando um conflito ali, questão de assédio entre os próprios funcionários? Isso, gerando conflito, trazendo ideias também para os funcionários, ou seja, ele gera em outros funcionários um sentimento de insatisfação com o local de trabalho. Ah, sim, entendi. Entende? Pronto. Aí eu acredito que a empresa, toda empresa é reflexo do dono. Se está acontecendo isso na empresa, é porque o dono permitiu. Entendi. Ele não percebeu a ou tempo o dono, aquilo ali. Ou alguém que ele bota para administrar isso daqui. É uma controladoria. Eu tive um relato de um amigo meu, que é empresário, que ele disse o seguinte: cara, eu tinha uma equipe muito massa aqui e um ali, e eu tratava muito bem todos. E um tava ali, começou... que ele deixou esse um lá? Esse um era a erva daninha, né? Era a erva daninha. O que foi que aconteceu? Esse daí, ele terminou influenciando os outros, e terminou na que escola, todo mundo se voltou contra ele e meteu um processo coletivo nele. Como eu sou professora também, na escola, quando tem muita gente aqui, muito menino junto, aí você observa aquele bolinho ali, fulano tá conversando demais com ciclano. Fulano, vamos supor, Henrique, vai sentar lá do outro lado. Não é assim que a gente faz? Por que na sua empresa você não faz isso? As famosas panelinhas, né? Tá atrapalhando a aula, aquela conversa dele. Fulano, sente ali do outro lado. A gente não separa essas panelinhas para poder conseguir dar aula? Por que na empresa... Então, assim, toda empresa é reflexo do dono, repito. Se tá acontecendo isso daí, é porque ele deixou chegar a esse ponto. Porque ele não observou antes, sabe? Porque estava ocupado com outras coisas, então ele bote alguém para liderar melhor, gerenciar aqui essa equipe dele, enquanto a cabeça dele fica pronta para pensar em outras estratégias, outras coisas. Você usou o termo aí assediador, então eu vou entrar nessa questão do assédio moral. Porque tá em alta. A gente pensa muito, às vezes, assim, que o assédio moral é só do patrão para o funcionário. Mas há o assédio moral entre os colegas, certo? Sim. Né? E quem paga a conta é a empresa, né? É a empresa, né? É isso mesmo. Assédio moral, ele pode acontecer de forma horizontal entre os próprios colegas de trabalho aqui, mesma função. Pode acontecer do patrão com o empregado, pode acontecer de um subordinado meu comigo, e eu sem ser dona da empresa, mas pode acontecer assim também. Então, o assédio moral, ele pode... Hoje em dia, na verdade, as empresas não, mas o mundo está pensando cada vez mais na saúde mental das pessoas. Os índices, depois da pandemia, aumentaram muito. Então, o assédio moral, na verdade, esse boom sempre existiu. Sim. Mas esse assédio moral veio um boom agora, nos últimos anos. Eu acredito que reflexo da pandemia, porque ninguém voltou ao normal dessa pandemia, né? Então, tá acontecendo isso aqui entre um funcionário e outro. Por isso que eu disse, o dono não tem tempo suficiente, o dono do negócio, para poder estar ali administrando aquilo ali. Então, tem que ter alguém para poder ficar de olho naquilo ali, naquela situação, e tirar ali de perto, chegar para conversar, ter um canal de denúncias dentro da empresa implementado para que essa pessoa, sei lá, pode ser um e-mail. As pequenas empresas não precisam implementar um setor de compliance. Às vezes a pessoa não se sente à vontade de falar ali no dia a dia, porque são poucos funcionários. Sim. Então, implementa um e-mail, algum canal para que o funcionário se sinta à vontade de fazer aquilo ali, de falar. Uma caixinha com um papel, e você pode escrever ou digitar ali o funcionário que se sente, às vezes quer se sentir anônimo ali, não quer
bota ali dentro daquela caixinha e todo mês ou toda semana o dono da empresa vai lá, passa o olho, pode ser assim também, mas é importante que exista esse canal aberto de comunicação para você conseguir dirimir esses conflitos ali internos e essas coisinhas atrapalham o crescimento da empresa, né? E como perceber esse assédio moral? Porque, assim, Alguém tem que denunciar, né? Existem Tem como você adivinhar o que é que você está pensando. formas mais sutis, né, de você perceber ali um assédio moral. Outras já são mais gritantes, né? Ou o chefe ou o empresário, entendeu? Ou o chefe ou o empresário faz questão ali de dizer, olha, quem manda aqui sou eu. O que é que a lei, a justiça, entende por assédio moral no ambiente de trabalho? São todas situações corriqueiras do dia a dia ali, vexatórias, que lhe levam à humilhação. Por exemplo, toda semana eu faço uma reunião, e aconteceu isso com um cliente meu, toda semana ele fazia uma reunião e colocava aqui na tela, numa sala assim como essa, colocava aqui na tela as conversas do WhatsApp do canal da empresa com os clientes, né? Olha, gente, eu vou mostrar essa semana aqui para vocês como não tratar o cliente. Olha, Joãozinho essa semana falou com o cliente, nosso vendedor aqui, falou com o cliente dessa forma e tal. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que vende. Então, assim, expondo o funcionário à humilhação. Porque ele falou daquele jeito ali, às vezes por falta de conhecimento ou porque ele nem percebeu que estava falando daquela forma ali com o cliente. Não foi treinado também. Tá, com certeza, por isso que é reflexo do dono. Cadê o dono para treinar? Então ele falou aí com aquele cliente ali daquele jeito e tal, acabou não fechando a venda. Então toda semana o dono expôs aqui tirava print do WhatsApp e botava aqui no telão para todos os funcionários. Então assim, estou expondo aquele funcionário dessa forma. Como não fazer? A gente pode expor o funcionário para dizer, ó, tá tudo lindo, parabéns. Agora aqui vamos seguir isso aqui, o padrão, olha aqui, esse funcionário aqui fez isso, então, isso, assim, isso. São essas situações, é tudo que faz com que você se sinta diminuída, rebaixada da sua posição. Por exemplo, você foi contratada para fazer setor financeiro, e aí eu pego e mudo aqui de setor, e você continua como financeiro, mas eu boto você aqui dentro do setor financeiro para cortar e colar papel. Eu já vi isso acontecer. Sim. Tipo, o dono tá saturado ali de você, olha, não quero nem pensar em você aqui agora, vamos tirar você aqui desse setor. Você permanece no mesmo setor, mas você fica ali naquela cadeirinha e você só carimba ali aquelas páginas. Então, você foi formada em, sei lá, em contabilidade, em economia, em financeiro, mas você está sendo colocada ali naquela situação que para você talvez seja humilhante. E a outra pessoa que ficar no seu lugar, às vezes que tem menos conhecimento às vezes do que você. E aí, tudo isso que faz com que você se sinta diminuída é considerado assédio moral. Perfeito. Agora, o que as pessoas confundem é aquelas briguinhas, por exemplo, aconteceu aqui uma discussão entre eu e Davi, a gente discutiu hoje aqui. Aí pronto, aí o trabalhador já vai ligar para um advogado e dizer, olha, eu sofri um assédio moral e tal, mas uma vez isoladamente não é considerado assédio moral. Tem que acontecer corriqueiramente para ser configurado perante a lei isso daí. E quando não há testemunhos? Como provar? O ônus de provar isso daí perante a Justiça do Trabalho é do trabalhador. O que é que ele vai ter ali para poder provar? Muitas vezes conversas no WhatsApp, testemunhas. Eu já vi o juiz perguntar para a testemunha, eu disse, você viu Vinícius maltratando Milena? E o que é que Vinícius fala? Que a porta da rua é serventia da casa. Toda vez passava lá no caixa e dizia, a porta da... tá cheio de gente lá dentro querendo trabalhar aqui, viu? Isso aqui na frente das pessoas e tal. Então, ele é testemunha de que fazia isso daí com Milena, por exemplo. Então, eu vejo muito a gente conseguir provar através de testemunha, mas muitas vezes são situações que tem no WhatsApp, como, por exemplo, rebaixamento de função. Muitas vezes o celular hoje em dia é fuxiqueiro, né? Eu já vi, tá todo mundo artista, já viu a pessoa botar lá o celular e filmar ali, fazendo aquelas situações. Muitas vezes mulher grávida, a empresa não pode demitir porque está ali na estabilidade, e eu já vi rebaixar muito de função. A menina era daquele setor de vendas, por exemplo, e botaram ela ali no cantinho, só para cortar e colar papel. Porque não podia demitir. E aí deixou ali. Ô, Selmara, e o contrário, né? Quando é que o funcionário ele está incorrendo aí no assédio moral com ele já quer assédio moral pro patrão, também? Não existe assédio moral do funcionário com o patrão. Se o patrão sofrer assédio moral, ele pode processar o CNPJ dele e pedir uma indenização à própria empresa dele. Porque quem tem que pagar a indenização em relação... É dever de toda empresa cuidar da saúde mental do trabalhador. É dever da empresa. Por isso que, inclusive, o assédio moral é motivo de rescisão contratual. Você nem viu aqui esses dois trabalhadores, um fazendo bullying aqui com o outro o tempo todo... Mas quem vai pagar a conta é você, como empresário. Então, não é melhor fiscalizar, botar alguém para fiscalizar, abrir um canal de compliance, evitar isso daí?
Agora, o patrão, como quem vai pagar a conta é o CNPJ dele, então se ele quiser entrar com ação contra ele mesmo, Dá certo, né? vai que cola. Dá certo. E você falando aí de saúde mental, né? Você acha que as empresas, elas estão, alguns patrões aí, eles vão levar a sério isso? De né? quê? De preservar, de cuidar da saúde mental Vai, dos... quando tocar no bolso dele, ele vai levar a sério, com certeza. Né? Quando a questão do assédio moral, por exemplo, vai. Agora, talvez você esteja entrando no viés da NR1, que está entrando agora, sim. né? Vai entrar, isso. Foi adiada diversas vezes e etc, porque existe um grupo de estudo lá que é composto por um representante de empresa, representante do funcionário e representante do Estado, por exemplo, algum político, algum governo. E eles estão fazendo esse debate sobre esse ANR1, porque antes... não tem aquele examezinho periódico que toda empresa Sim. faz nos funcionários. Uhum. Lá nele tem escrito, eu digo isso como exemplo para ver se as pessoas conseguem entender o que significa. Uhum. Mas lá naquele papelzinho tem lá quais são os riscos inerentes à sua função. Você é escritório, então tá aqui, risco ergonômico. Porque se eu passar 10, 15 anos sentada aqui no computador desse jeito aqui, um dia vai dar problema aqui na minha coluna. Então, você corre o risco ergonômico. Muito bem, Vinícius já está sentando direito ali. Você corre esse risco ergonômico. Agora, existe também risco químico, risco físico. Existem vários riscos que são mapeados ali no ambiente de trabalho. Químico, físico, biológico... Biológico é como, por exemplo, laboratório, você mexe ali com coisa biológico, hospital. As enfermeiras estão lidando ali com doenças infectocontagiosas. Isso ali elas correm o risco biológico de se contaminar. Uhum. Alguém que trabalha limpando banheiros de grande circulação, viu? Porque hoje em dia o povo acha que só pelo fato de limpar banheiro já ganha insalubridade. Não. Tem que ser um banheiro de grande circulação para ter direito à insalubridade. Uhum. E por que tem direito à insalubridade? Porque você está ali pegando em... fezes, para limpar aquele banheiro ali, né? Então, você corre o risco de se contaminar com alguma doença. Esse mapeamento aqui, hoje em dia, não vai se limitar a isso daí. Após a validade da NR1, não vai se limitar a isso daqui. A empresa, além de mapear esses riscos aqui inerentes a cada função, vai ter que mapear também risco de doença ocupacional, risco psicológico. Só que quem avalia se essa função aqui corre esses riscos ou não é um engenheiro de segurança do trabalho, que ele elabora lá o LTCAT, o PPRA, o PCMSO, são nomes difíceis, mas é isso daqui na prática que eles fazem. Mapear isso daqui. Só que você acha que o engenheiro de saúde ocupacional, de saúde e segurança do trabalho, ele estuda o suficiente para entender se sua função pode um dia ficar doente psicologicamente, se um dia você pode entrar em burnout, alguma coisa assim. Então, esse grupo de estudos que está tendo lá para elaborar, para entrar em vigor essa NR1, está debatendo isso, na verdade. Não entrou em vigor ainda por isso. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai contratar? Vai ter que contratar mais alguém? Um psicólogo para poder avaliar esse risco psicológico dentro do seu ambiente de trabalho? Vai contratar, vai ser um médico, e o médico tem qualificação para isso, porque o médico tem especialidades, né? O médico dá um laudo, né? O médico, o que faz esses exames ocupacionais, ele é especialista em saúde e segurança do trabalhador, tem uma especialização para isso. Mas essa especialização, ela vê também riscos psicológicos ali, então vai ter que contratar mais um personagem para poder elaborar esse documento? Se sim, quem é que vai pagar a conta? São os empresários? É o governo? De onde é que vai vir isso daí? Então, está sendo traçado ali como é que vai funcionar na prática isso daí. Entendi. Aí você pensa, isso é besteira. Mas é importante mapear isso daqui, porque hoje em dia está tendo muita gente se afastando com burnout, muita gente com crise de ansiedade, muita gente... por exemplo, tem empresas que têm aquele setor de comunicação que fica as atendentes o dia todinho com aquele hot set, o fonezinho de ouvido. Bom dia, senhora. A senhora gostaria de comprar não sei o que mais lá? A senhora gostaria de adquirir esse cartão, de marcar essa consulta, etc. O dia todinho. Muitas vezes, tem gente que é educado, mas muitas vezes você está ali de saco cheio dessas ligações. Olha, minha filha, não sei o que e tal. Isso ali, aí, agora que ela está calma, a atendente. Não estou entendendo, senhora. Pode falar mais uma vez, não sei o que. Ali ela dá uma de doida. Mas no final do dia, ela fica esgotada. Se ela ficar 10 anos naquela função, por exemplo,
daqui a pouco ela vai entrar em burnout Sim. e tal. É um risco muito grande essa função de acabar doente mentalmente em relação a isso. Eu te perguntei isso porque, assim, eu acho que tem uns meses, eu tava numa rodinha de amigos, né, e a gente tava conversando justamente sobre isso, saúde mental e tal. E são amigos que são CLT, né? Eles trabalham em empresas. E eu fiquei meio que chocada, assim, com o que eles disseram. Porque agora tudo é saúde mental, porque agora tudo é burnout. Desse jeito as empresas não vão contratar mais ninguém para trabalhar. Os empresários. Não, aí eu fiquei pensando comigo depois. Eu falei, os caras são CLT, eu tô tendo que ouvir isso. E sim, porque ninguém tá livre. Não, mas é normal. Né? É normal. É natural porque talvez essas pessoas não tenham passado por isso. Mas só quem já sofreu de depressão, de crise de ansiedade, etc., sabe a importância de mapear isso daí. Sim. E a importância de você chegar no seu trabalho bem. Saudável, bom mentalmente aqui para você desenvolver, fazer a empresa crescer realmente ali, colaborar de fato. Mas imagine o trabalhador que chega e eu tô aqui só para cumprir horário, porque eu tô, meu Deus, de saco cheio. O ambiente já passou de ser Não é tóxico melhor pra você- ele, né? O ambiente tá tóxico. Tem gente que vai ali, levanta para trabalhar, porque diz, meu Deus, e se eu for? E se eu não for hoje? Tem até o meme, né? Que eu já vi na internet, quando o cara. Eu, antes de trabalhar, e mostrei ele lá chorando muito. Eu não quero ir. Mas eu acho que isso acontece. E é até um sinal para o próprio funcionário, né? Pô, pense em outra coisa, né? Se você já está ali em No um ambiente limite. que não está te fazendo bem, que você está com Diálogo. Eu Né? sei que eu acho que é melhor diálogo ali, você conversar com o empregador e etc. Porém, fora, quem é que vai procura conversar outra com o área, pô. empregador? Quem é que vai conversar com o empregador? Muitas vezes o povo tá ali porque precisa do dinheiro mesmo, mas tá ali Sim. de saco cheio. Aí, como não quer ir, precisa do dinheiro, aí bota atestado, aí vai pro médico, né? E tem muita gente que empurra aí atestado, porque hoje em dia tem muitas empresas, né, sofrendo por causa disso. Trabalhador doente mentalmente, tá ali com depressão, ansiedade, Já tá vai ali. lá para um Tá ali só no automático, fazendo o que é obrigatório tá mesmo lá ali pra cumprir o psiquiatra, dia. emite Esperando lá o horário laudo, pra ir embora. acabou. Exatamente, acabou, pega ali um atestado de alguns meses. As pessoas dizem pra que é tentar fácil se pegar um recuperar. atestado, um laudo desse assim, mas na realidade não é tão assim. Mas é fácil eu ver aqui você do lado de fora, eu ver que tá cortada a sua mão e etc. Mas como é que eu vou saber que você tá sentindo isso daqui? Você tem que abrir a boca e me dizer. Uhum. E aí eu acredito que seja assim. O médico vai conversando com a pessoa e vai identificando, de acordo com o comportamento dela no dia a dia, se ela tá doente ou não, mentalmente. E essa questão do atestado, Selmara, tem gente que bota hoje, aí daqui a uma semana de novo, e de novo. Como é que... Não, passou de 15 dias, vai pro INSS. Não, mas frequentemente, Frequentemente. não 15 dias seguidos. É motivo para demissão? Pra Não, né? demissão? O cara colocar atestado direto, Direto, assim, entendeu? não assim, Veja. de muitos dias, mas de um dia. A gente Aí sabe outro. Pronto. Assim, É motivo tô com para isso, demissão? Vou aquilo. dizer agora. Você não é dono da empresa? Você não é obrigado a ficar com ninguém, não. Demita se quiser. Mas isso, por si só, não é um motivo de justa causa. Para demitir sem justa causa, o nome já está dizendo. Sem justificativa. Sem justa causa quer dizer que não tem causa para estar sendo demitido. Uhum. Então, assim, a empresa é sua, você demite se você quiser. Mas e a justa causa? É provocado com atestado? Não. Não, né? O trabalhador não tem culpa de estar doente, né? Mas se ele não está produzindo bem ali para sua empresa, fica a seu critério. Mas, vamos lá. E alteração de atestado? Digamos, tem lá Aí gera justa causa. E tu acredita que Por acontece exemplo, muito Porque, vamos atestado lá, falso? Né? atestado falso. O cara não tá doente, visivelmente não tá doente. Aí o cara vai lá e apresentou um atestado, pô. Não. E Se aí? apresentou um atestado for verdadeiro, você tá vendo que visivelmente o cara não tá doente, vai fazer o quê? Você vai ter que aceitar o atestado, que tá ali laudado E- por um médico e etc. E o que caracteriza esse Agora, se o atestado for falso, você olha muitas vezes o CRM ali do médico não é verdadeiro. Ah, Muitas vezes aquele médico não atende naquele hospital ali, nem foi lá na UPA e etc. Na UPA, por exemplo, um exemplo. Uhum. Nem foi lá naquele local e etc. Como é que você essas vai pessoas, atrás. posso até
tá sendo leiga na minha pergunta, né? Mas como é que essas pessoas conseguem, assim, com Aí tanta você tá querendo facilidade? saber como é que o bandido rouba. Amizade, né? Amizade. Gente! Eu acho assim, que deve ter amizade com Aí algum gera justa médico causa, e viu? tal. Aí consegue ali um atestado com um amigo que é médico, Não. ele emite um atestado Já e aí? aconteceu recentemente, uma empresa mostrou, não, porque tem um atestado falso aqui dentro da empresa e tal. Como é que você sabe que é falso? Sim. Então, a gente conhece esse médico aqui, entrou em contato com o médico disse que essa pessoa nunca foi lá, não tem nenhum prontuário dessa pessoa, nunca foi no consultório dele e tal. Alguém pegou o carimbo daquele médico Sim. e marcou ali. Marcou. Porque era isso que eu ia E aí o médico deu uma declaração e o funcionário foi demitido por justa causa. Ah, O mas- médico mas fez um precisa laudo para a disso, né? empresa. O médico fez um laudo para a empresa dizendo que nunca atendeu Nunca essa pessoa e atendeu. tal. Interessante. Ou, às vezes até sem um carimbo do médico, só o nome legívelzinho com CRMzinho ali escrito. Uhum. Tá, tô dizendo como é que o cara rouba aqui agora. Não, mas acontece. Acontece. Acho Não que é são- obrigatório nem ter CID, né? Atestado não é obrigatório ter CID por questões éticas. Antigamente era, acho que um tempão atrás. Uhum. Como não é obrigatório apresentar o CID, então não importa porque que ele tá afastado ali 2, 3 dias do trabalho. Tá aqui o atestado. Ô, Selmara, mas uma vez que o funcionário alegue, de repente, uma situação de doença, não estou bem hoje e tal, essa questão de home office pode se encaixar nisso? Como é que o home office ele pode se encaixar, ele pode se integrar hoje na empresa? Até recentemente teve aquela questão lá do Nubank e tal, questão de produtividade, terminou tirando isso, excluindo isso aí dos pontos aceitáveis lá para Pronto. ele, esse trabalho Quando home você office. for contratar um trabalhador, talvez esse contrato de trabalho que muitas vezes a empresa pega ali genérico, pede ao escritório de contabilidade, genérico ali aquele contrato de trabalho, de 8 às 12, 12, 13 a 1, não sei o que mais lá. Não, você tem que fazer um contrato de trabalho personalizado para aquele trabalhador, observando. Eu acredito muito que contrato de trabalho tem que ser elaborado por advogado, mas na prática, a maioria das funciona. empresas, não, pede ao escritório de contabilidade dele que está resolvendo as coisas, manda aí o contrato do trabalhador aqui e tal. Muitas Uhum. vezes nem faz. Muitas vezes Sim. nem faz, só assina a carteira, né? Só que é importante esse contrato para poder estipular todas essas regras ali. Então, você pode prever no contrato de trabalho que há a possibilidade dele trabalhar home office também, com teletrabalho, a ser acordado ali no dia a dia, de quando, 2 dias dessa semana tu vai ficar em casa, trabalhando de casa. E existem plataformas que você coloca ali no computador e que você mostra. Tem gente que fica filmando aqui o trabalhador Uhum. trabalhar da casa dele. E existem essas plataformas que regulamentam o teletrabalho. Mas eu acho que home office a cada dia mais está caindo, viu? Eu também acho, um- porque, na verdade, depois da pandemia foi que teve esse boom. Esse E a boom, legislação é. começou a prever o home office também desde 2017, na verdade. Então, existe essa modalidade, está bem regulamentada essa modalidade de trabalho. Mas hoje em dia, agora as pessoas estão querendo esse calor humano, estão querendo... E eu acredito que a produtividade varia muito, depende muito do segmento de trabalho. Tem segmento que dá para o cara trabalhar em casa e é muito produtivo. Sim. Tá até melhor para você ele ficar lá na casa dele. Agora tem segmento de trabalho que é melhor realmente pessoalmente. Então, nesse contrato aí seria indispensável, Tem que por prever exemplo, tudo. alguns pontos do Por exemplo, regimento interno? Sim, a empresa... Não, é obrigatório ter um regimento interno dentro das Aham, empresas. Mas a certo. empresa pode estipular essas regras dentro do regimento interno. Qual a diferença de um contrato de trabalho para o regimento interno? Uhum. Se eu fosse botar o regimento interno dentro do contrato de trabalho, ia ficar gigante. Ia ficar ali 10 folhas do Certo. contrato de trabalho. E fora que o regimento interno, ele prevê cláusulas... O contrato de trabalho... Existem cláusulas que são obrigatórias pela lei, como, por exemplo, você vai trabalhar fazendo o quê? Função, não sei o que mais lá. No regimento interno, não. É um documento interno dentro da empresa de que todo mundo aqui vai assinar, dando ciente de que tem conhecimento dessas regras. Como, por exemplo, a gente trabalha com alimentos, mas eu não quero que você fique pegando esses alimentos aqui para comer. Você não pode levar para casa esses alimentos, por mais que sejam manga, fruta, essas empresas assim que trabalham, mesmo que a fruta esteja se estragando, é uma norma da empresa, porque no final do dia a gente faz outra coisa com essa fruta que está se estragando e a gente não quer dar para os funcionários. Então, não pegue. Se você pegar, você pode sofrer uma penalidade, etc. Então, Seriam essas condutas, no caso. são as condutas que regulamentam aqui o dia a dia. Inclusive, outra coisa no contrato de trabalho. A gente trabalha aqui, tem câmeras, hoje em dia a maioria das câmeras tem áudio.
Se a câmera tiver áudio e o funcionário conseguir provar isso daí, a empresa vai pagar um dano moral, porque tem que ter escrito no contrato de trabalho que você trabalha sobre e que no seu ambiente de trabalho tem câmeras e que essas câmeras têm áudio e tem que justificar por que tem áudio, porque senão, no contrato de trabalho, porque senão fere a dignidade da pessoa humana, Tem que tá tudo bababá. discriminado. Se não tiver escrito no contrato de trabalho, a empresa pode sofrer um dano moral. Mesmo em ambiente comum? No Numa sala, escritório. é Tá? mesmo? No escritório tem áudio? Imagina aqui, quem é a empresa que Aqui que tem uma câmera- não aqui ficam tem uma falando mal câmera. dos patrões. Aqui tem uma câmera ali. Ela Quer tem dizer, áudio. se ela Se ela captar tiver áudio, áudio, você tem que ter. Se tiver escrito no tem seu que ser contrato de informado. Todo trabalho. mundo tem que estar informado daquilo. Sim. Né? Ah, tá. Se tiver escrito no seu contrato de trabalho, Uhum. e se tiver áudio, você tem que botar a justificativa de por que você tem áudio. É por questão de segurança, porque às vezes chega algum cliente que faz, sei lá, pode acontecer alguma coisa para a própria segurança do trabalhador, vai gravar aquele diálogo ali para poder ajudar ele em alguma situação assim. Sim. Na verdade, na prática é para o patrão fiscalizar o funcionário, né? Sim. Mas estando justificado ali no contrato, Não tá tem tudo ok. O acordado não sai caro. No caso só do áudio, né? A imagem não. Se só tiver câmera normal, sem áudio, não precisa estar no contrato de trabalho, não. A gente falou desse trabalho home office e tal, mas outra coisa que tem trazido aí um conflito muito grande com o CLT é a questão do PJ, né? A PJização hoje tem causado... Eu não sei se é uma tendência. Se é uma tendência, né? Se de fato isso vai bater de frente com o CLT e eles vão conseguir diminuir esse número de CLT, porque é uma carga tributária para o empresário grande, né, em comparação com o PJ, né? Veja, a PJização é o quê? Você pedir para o trabalhador, rapaz, abre um MEI aí, abre um PJ, uma pessoa jurídica, e aí você é meu prestador de serviço, eu faço um contrato de prestação de serviço com você. Só que as empresas fazem isso para disfarçar um vínculo empregatício e para cumprir os requisitos. A lei é bem clara do que é que cumpre os requisitos ali do vínculo empregatício. Se você cumprir esses requisitos aqui, então, na verdade, não é um prestador de serviço, é um trabalhador comum que você deveria ter assinado a carteira dele. Uhum. Aí lá na Justiça do Trabalho, a gente prestou serviço, agora o funcionário aceitou assinar com você, tá tudo belezinha. Mas quando ele quer sair, que tem algum problema, alguma coisa assim, tô com raiva da empresa, quero entrar com ação aqui agora, porque eu sei que eu era para ser CLT e fizeram um contrato de prestação de serviço comigo, me fizeram abrir PJ e tal. Chegava lá na Justiça do Trabalho, o juiz revertia aquilo ali e a empresa era obrigada a assinar retroativo e pagar FGTS, pagar todas as verbas, né? Então, assim, o prejuízo para a empresa saía grande. Só que agora houve tanto esse debate, esse grande boom dessa história de PJização, que está sendo debatido agora no STF, né? Não foi julgado ainda, é um julgamento de grande expectativa e que vai alterar bastante o direito do trabalho. Está sendo julgado para debater quais são os requisitos, porque não existe na lei isso, quais são os requisitos para ser considerado um prestador de serviço. O que é que vai diferenciar realmente de um... Porque os requisitos para ser CLT tem. Agora, os requisitos para ser um prestador de serviço, a lei não estipula isso daí. Até tem. Tá para ser julgado. Até tem, mas eu acredito que ele não contempla tudo. Não existe, na lei não está previsto nenhum requisito para ser considerado prestador de serviço. Só tem dizendo que sim, que não. O requisito é não ser considerado CLT. Ponto. Não bater ponto. Não ser um trabalhador comum. Mas isso aí é os requisitos de ser CLT. Porque, tipo. Os requisitos do outro que hoje em dia tem, do prestador de serviço, é não ser CLT. Aí o que é que está acontecendo com os processos? Não cumprir horário, não ter subordinação, não tem algumas regrinhas, né? Que são os requisitos de ser CLT. Isso aí é não ser, não cumprir. Não pode se encaixar. É não ser o CLT. Uhum. Aí o que é que está acontecendo? Hoje em dia, quem entrar com ação dessa, o processo está ficando suspenso até o julgamento do STF, que pode ser julgado agora, como pode ser julgado daqui a 1000 anos. Ninguém sabe quando vai sair o resultado. Então, está sendo suspenso tudo lá na Justiça. Não está sendo resolvido esses conflitos até definir alguma coisa lá no STF. E como é que a empresa pode se estruturar assim de forma segura para evitar que seja autuada? Fazer um contrato decente com advogado qualificado, especializado para isso. Entendi. Agora, por enquanto, né? Quando saem as regras do STF, tem que reformular. O Selmara, CLT, o que contempla o CLT, existe ali muitas características. E ali, de repente, você tem uma pessoa que trabalha, mas ela não preenche todas aquelas características.
de CLT. Se não preenche todas, então não é CLT. Tem que preencher todas. O problema é, e se incorrer em uma característica? Não tem problema nenhum. Tem que fechar todas para ser considerado CLT. Onerosidade, você paga ele todo mês, ou é por produtividade? Se for por produtividade, ótimo. Agora, se for todo mês, recebe 1.518. Pera ainda, me ajude. Não dá. Todo mês recebe 1.518. Onerosidade, assiduidade. É para ele todos os dias cumprir aquele horário e tal. Pessoalidade. Se ele é um PJ, se de repente ele contratar um funcionário para ele e ele mandar o funcionário dele no lugar dele, ele pode, porque ele é um prestador de serviço. Então, pessoalidade, ou seja, eu tenho que ir, eu mesma, como pessoa, esse aqui é um requisito da CLT. Acho que eu estou esquecendo. E ser pessoa jurídica, né? Ter ali o PJ. Tem que cumprir todas essas. Se não cumprir com uma dessas daí, já caiu. Já caiu, né? E qual o conselho que você dá para essas empresas que por enquanto, atrai esse público, sim, joga o PJ lá? A verdade é que ninguém mais quer trabalhar para ninguém. A verdade é essa, está sendo muito difícil contratar as pessoas. Ninguém quer ser mais CLT, na verdade. Eu digo isso de forma muito genérica, mas a tendência é, essa nova geração especialmente, cada um trabalhar por si. Empreender. Eu ser dono do meu nariz, vamos empreender. A tendência que eu vejo é essa. Então, ninguém quer trabalhar para ninguém. Eu posso trabalhar para você, mas eu quero trabalhar para fulano, cicrano, então eu vou empreender o meu negócio aqui. Então, é natural que tenha um contrato de prestação de serviço. E a não ser que você ocupe meu tempo todinho e eu preste serviço só para você, mas porque eu quero, porque realmente não sobra espaço para eu estar prestando serviço para outra pessoa. Hoje, o que é que a empresa pode fazer? Pode fazer esse contrato, vai ser melhor para você assim, vamos botar na ponta do lápis aqui, então ótimo. Fazer esse contrato bem redigido, especificando exatamente o que é que a pessoa vai fazer, de forma a quebrar essas regrazinhas da CLT. Porém, eu acredito que a grande tendência é o STF dar mais peso a esse contrato de prestação de serviço. Então, ele vai trazer mais peso para esse contrato, eu acredito, é uma opinião pessoal minha e de que a gente vê sendo debatido aí. E eu acredito que a grande tendência é ser prestador de serviço mesmo. Vai trazer mais peso para esse contrato, vai trazer mais fortalecimento para esse tipo de relação. Acho que a CLT ficou muito pesada para o empresário, Selmara. Você vê isso como um dos motivos, assim, dos empresários reclamarem muito? Sempre foi assim, né? O empresário sempre disse que as leis favorecem mais ao trabalhador, diz que a justiça do trabalho não é do trabalho, é a justiça do trabalhador. Então sempre existiu isso do empresário dizer que favorece mais. Mas na realidade a gente aprende legalmente na faculdade de que existe uma relação de hipossuficiência. Eu tenho mais poderes, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais dinheiro do que o funcionário que está ali naquela relação hipossuficiente. Então, é normal aquela questão você trazer mais... Tratar os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes, né? Respeitando essas diferenças. Então, é natural, não tem como eu tratar de forma 100% igual se você tem mais conhecimento, dinheiro e poder e autonomia de fazer as coisas do que o funcionário. Então, é natural que as leis protejam mais os trabalhadores mesmo. Existe uma dúvida aí também muito recorrente de alguns funcionários, né? Se é possível o funcionário registrado ele ser MEI ao mesmo tempo. Aí você vai assinar a carteira e você vai fazer um contrato de prestação de serviço para pagar aquele dinheiro por fora que era para estar sendo integralizado dentro do contrato de trabalho, né? Pode, mas vamos lá. No CLT, ele vai cumprir aquele horário ali. Aí, como MEI, ele vai receber aquele valor ali por fora. E que horas foi que ele prestou esse serviço ali? Tem que ser fora do horário de trabalho dele. Tem que ser fora. E é bom que seja comprovado que ele está trabalhando ali fora do horário de expediente, nada a ver com a empresa e tal. E ele pode fazer de onde ele quiser, ele é um prestador de serviço. Ele não pode cumprir os requisitos da CLT nesse momento para ele fazer especificamente esse trabalho. Tem que ser um trabalho que seja diferente do que ele está fazendo aqui como CLT. E se não tiver tudo isso aqui muito bem blindado e... você conseguir comprovar todas essas situações direitinho, existe um risco muito grande de chegar lá na justiça e acabar tendo que integralizar esse valor pago por fora, né, no salário. Mas se tiver tudo bem mapeado, rastreabilidade, se tiver bem rastreadozinho, o que é que ele está fazendo por fora, é diferente das atividades dele como CLT e tal, tá tudo bem. Não pode chocar, né? Só estar bem rastreadozinho. Entendi. Esses contratos de trabalho, você falou que cada trabalhador ele precisa ter seu contrato individual, né, com as suas
as suas funções, essas funções, peculiaridades e tudo funções mais. não, atividades e tal. Com as atividades. Porque, às vezes, a mesma função nas empresas, não sei se isso está acontecendo atualmente, né? Pelo menos, eu percebo muito isso. Existe uma diferença, às vezes, de um funcionário para o outro, né? A gente vai visualizando e tal, e vê que existem características em um que são preenchidas e existem características no outro. Se você fosse criar funções para cada um, ia ficar muito complicado Veja, padronizar tem aqui o setor tudo financeiro. isso. Você está sendo Certo. contratado como auxiliar financeiro. Você e você. Mas chega aqui no setor financeiro, na prática, e você acaba fazendo, sei lá, alguma atividade aqui no lançar isso daqui, tal. E ela acaba fazendo isso aqui no papel, cortando, pegando essas notas fiscais e tal. Então, vocês estão dentro do mesmo setor, mas vocês estão fazendo atividades diferentes. Para mim, não tem sentido eu especificar tanto assim, porque assim, se você é auxiliar financeiro, recebe o mesmo valor e tal, e está trabalhando no mesmo setor, por que eu vou delimitar tanto de que você só vai fazer isso? E se um dia ela faltar, tu não vai poder fazer as dela, não? Porque não tem escrito no seu contrato. Então, é bom que deixe aqui todas as atribuições do setor padronizado, da função de auxiliar financeiro, que você um dia pode estar aqui no computador, mas outro dia você pode estar responsável pelas notas fiscais. Entendi. Foi exatamente isso que quando você falou, é bom você ver direitinho o contrato do funcionário, fazer o contrato individual. Eu pensei. Contrato individual por função. E ter cuidado para a mesma função não estar recebendo salário diferente. Aí tem que fichar como auxiliar de escritório 1, auxiliar de escritório 2, auxiliar de escritório 3. E tem que explicar no contrato de trabalho por que o auxiliar de escritório 1 tem essas atividades. Por que o auxiliar de escritório 2 tem essas outras atividades. Acontece muito isso. Operador de máquina 1, operador de máquina 2. Por quê? Qual a diferença entre um e outro? E salário por fora, Selmara? É considerado fraude trabalhista? Você paga? No varejo, isso, Ave Maria, acontece demais no varejo. As empresas de comércio acabam colocando ali metas a cumprir. Veja, se você está recebendo a comissão, estou falando comissão porque é o nome popular que eles dão, mas vou mostrar que não significa comissão isso daqui. Se você está pagando a comissão somente se o funcionário vender a partir de 50 mil ali por mês, então isso não é uma comissão, isso é uma premiação porque ele bateu aquela meta. Tem que delimitar muito bem isso. Às vezes o patrão está até pagando a repercussão daquela verba ali, sendo que é uma premiação, não é uma comissão. O que eu vejo eles pagando por fora, muitas vezes, se for comissão realmente, vai receber essa comissão 0,5% em cima de todas as suas vendas. Se for assim, porque você bateu a meta tal, estipulado, já é comissão. São bem similares. Só que premiação, ele não integraliza salário. E comissão, ele integraliza, ele tem que repercutir ali no FGTS. Às vezes, a empresa deixa de pagar 8% do FGTS em cima daquela verba ali, querendo pagar por fora, escondido, fazer um recibo por fora, dizer que você recebeu isso daqui e tal. Uma coisa que podia ter pago ali é uma diferença tão pouca. Eu acho que poderia ter colocado tudo certinho, não estava tendo dor de cabeça depois. Né? Ou depois o preço para contratar um advogado depois do final aí para resolver essa bronca. Então, assim, trabalhar certinho é a melhor coisa que tem. E outra coisa, às vezes você está fazendo premiações em vez de comissão. Por meta, são premiações. Sim. Só que a premiação não pode ser configurado comissão. Então, não pode ser todo mês. Se está batendo a meta todo mês, então tem alguma coisa errada. Vamos subir a meta. O que eu recomendo para as empresas para poder resolver isso daí? Porque as empresas cada vez mais estão premiando por vendas, né? Querem que venda mais, é uma forma de incentivar o trabalhador. Sim. É você instituir dentro da sua empresa um programa de metas, um programa de premiações, explicando por escrito como é que funciona, disso aqui integraliza, isso aqui não integraliza, e assinar. O acordado tem mais poder do que o legislado. Se você instituir dentro da sua empresa uma programação ali por metas, uma bonificação para o trabalhador, e isso aqui tudo tiver escrito em contrato direitinho, tá tudo bem. Perfeito. Muito bem. E aí, a gente falando... Muita coisa. É muita coisa. E eu raciocinando aqui, pensando exatamente nesse tanto de premiação. Porque essa semana, eu estava até vendo um caso, né, sobre comissão, né, que um trabalhador recebia lá R$ 2.500 de salário, né, e ele recebia de comissão R$15 mil. De comissão. Rapaz, resultado. A empresa... A folha de pagamento dessa empresa tá caríssima. Aí ele só demonstrava que ele recebia 5 mil de comissão.
Aí foi Só lá para a demonstrava justiça. como? A empresa só declarava que pagava comissão de 5, mas pagava 15. 15. Entendeu? E aí teve a maior confusão lá, foi para a justiça e tudo mais, e estava lá tentando decidir em relação a isso aí. Quer dizer, olha o tamanho da comissão que supere muito o valor do salário que o cara é contratado, né? Eu acho Eu acho que a empresa tem que repensar esse sistema de comissão deles aí, que tá pagando muito caro de comissão. Tá pagando muito caro de comissão. Acho que essa folha de pagamento tá muito onerosa. Talvez seja melhor estar ali dentro da folha de pagamento direitinho, rever essa forma de pagar. E se tiver um programa de metas, de premiação e de comissões instituído dentro da empresa, isso dali documentado, talvez ele não tivesse tendo esse problema hoje na justiça, né? É o ideal, né? Fazer esse programazinho. Selmara, aí falando, a gente falava em off contratos aqui também, né? sobre FGTS, né? Você mencionou aí sim. também, a gente estava falando em off, que tem empresas que não depositam, né, o FGTS do funcionário. Você falou que isso é normal, né? Que é a gente tava fofocando aqui nos bastidores de que é natural que as empresas hoje em dia não paguem ali o FGTS em dia. Muita gente paga, mas muita gente não paga em dia, né? Fica devendo ali. Mesmo a pessoa tendo anos e anos, não tem problema de trabalho, né? Não tem problema nenhum. Hoje em dia, o FGTS prescreve com 5 anos, né? Então, antigamente era com 20 que prescrevia. Então, você tinha direito ali de 20 anos de FGTS. Hoje em dia é com 5 anos. Então, o trabalhador que está ali na empresa há 10 anos e olhou ali no seu extratozinho e não tem nada recolhido, quando ele for demitido, você só vai ter direito aos últimos 5 anos. O restante já prescreveu, acabou. Ele não pode entrar num acordo para... Não pode solicitar antes? Pedir à empresa para recolher? Era a obrigação da empresa recolher. Ele vai pedir uma coisa que já era obrigação da empresa. E esses parcelamentos, Selmara, no momento da demissão? Né? Porque o que é que eu já vi algumas empresas aí, e até o pessoal comenta bastante, que é o seguinte: demite por justa causa, e ali termina gerando um valor alto. E a empresa vai lá e parcela aquilo ali. E muitas vezes não cumpre aquelas parcelas. Atrasa um mês, 2 meses, aí paga. Como é que Veja, funciona você falou isso? por justa causa. Mas acontece por também justa sem justa causa. É isso que eu vou falar. Por justa causa, o trabalhador não tem direito a sacar. Mas ele tem direito a ter, com justa causa, o trabalhador não vai conseguir sacar aquele valor, fica bloqueado. Porém, não tem direito à multa, né? Mas é obrigação da empresa recolher. Então, para sempre a empresa vai ter aquela dívida ali com a Caixa. Se o trabalhador quiser acelerar essa conta aí, até porque vai prescrever, né? Então, tem que entrar com ação na justiça para poder cobrar judicialmente da empresa esse valor. E sem justa causa? Aí você falou sem justa causa, aí sim ele tem direito a sacar esse valor, né? Você falou da questão do parcelamento. Desde a reforma trabalhista, que ela trouxe mais poder para o acordado do que o legislado, no legislado tem dizendo o quê? Que toda data ali certinha, você tem que depositar 8% ali do FGTS do trabalhador e tal. E as empresas não pagam naquela data ali certinha. Mas o acordado, eu acho que foi o artigo 611-A da CLT, salvo engano, ele dá mais peso para o acordado ali. Então, eu posso fazer um termo de acordo com você aqui, homologar judicialmente e suas verbas rescisórias, mas todo o FGTS que eu estou lhe devendo, a gente pode botar aqui de forma parcelada, o juiz vai homologar e eu vou ficar aqui recebendo por 1 ano, 2 anos aqui, todas essas verbas aqui de forma parcelada. Então, e vai isentar aqui até daquela multa, que se não pagar a rescisão no prazo de 10 dias, né? Eu posso parcelar essa rescisão judicialmente sem pagar essa multa, porque você está aceitando isso daqui. Porém, agora em julho ou foi setembro, saiu um precedente do TST que indica que o FGTS agora jamais pode ser pago diretamente ao trabalhador. Então, ele tem que ser recolhido obrigatoriamente na conta da Caixa. Porque mesmo sendo homologado pelo juiz, o juiz não está mais homologando o FGTS pago diretamente ao trabalhador. Tem que ser recolhido direto. Pode ser parcelado? Pode. Mas vai ser recolhido na conta da Caixa. E quando você vai recolher, você vai pagar o JAN, juros, multa, atualização. Então, você vai recolher diretamente na conta do FGTS dele. Então, o FGTS, digamos que é um problema, assim, basicamente resolvido, né? Porque aí você vai se resolver com a Caixa Econômica e aí você precisa cumprir, porque senão você vai entrar em uma situação de débito com a Caixa e tudo mais. Vai ficar aquela dívida para você. Vai ficar com aquela dívida. E na questão
das rescisões e tudo mais. Pode ser parcelada também na justiça, através desse termo de acordo que pode ser homologado no juiz. E aí o juiz tem que homologar, ele vai conferir se está tudo certinho, o que é que tem de verba indenizatória, o que é que tem de verba indenizatória e salarial, vai olhar ali o INSS, vai confirmar que se você recolheu direitinho o FGTS do trabalhador, tudo certinho e faz. Uma vez que esse acordo é feito perante o juiz e tudo mais, homologado. O trabalhador jamais pode entrar com ação na justiça lá. Esse acordo, ele blinda a empresa de futuramente receber um processo trabalhista. Então, fazendo esse termo de acordo e homologando no juiz, é uma forma, inclusive, que as empresas estão tendo de assegurar que está dando quitação geral e irrevogável do contrato de trabalho, que nada mais ele pode reclamar a partir disso. E se a empresa atrasar nessas parcelas? Vai pagar juros, multa e correção. Com certeza, no acordo, é obrigatório ter uma cláusulazinha penal, que é se chegar no dia 10 e a empresa não depositou essa multa, geralmente aqui na região tem a tradição de, em Juazeiro, ser uma multa de 50% do valor total do acordo, ou da parcela vencida. E das parcelas que vão vencer ainda, né? É antecipado todas essas parcelas que ainda vão vencer e dá uma multa de 50%. Em Juazeiro, em Petrolina, a multa é de 100%. Tradicionalmente, né? Pelos juízes já colocam ali. Mas no termo do acordo, a gente chama de HTE, a siglazinha, que é Homologação de Transação Extrajudicial. Ele é obrigatório ambas as partes terem advogados diferentes, então o trabalhador vai ter o advogado dele e a empresa vai ter o advogado dele assinado por ele. Ambas as partes assinam e levam para o juiz homologar, dizendo, a gente quer pagar parcelado o FGTS a rescisão, a gente quer, através de força de alvará judicial, o levantamento do cara, para o cara sacar o FGTS, que é para o seguro-desemprego também, ou pode entregar diretamente as guias, né? Depende da situação. Pode ser parcelado, porém, se a empresa atrasar uma parcelazinha, é acordo judicial. Você não pode atrasar acordo judicial, senão você vai pagar uma multa caríssima. Agora, com relação a essas parcelas também, o trabalhador é obrigado a aceitar essas parcelas enormes, essa quantidade enorme? Não. 24 meses. Se ele está assinando, é porque ele aceitou daquele jeito ali, né? Agora, se ele não assinar, é porque ele não aceitou. Veja, é uma situação de conflito mesmo, de você dialogar e fechar negócio ali. Sim. Se o trabalhador não aceitar, a empresa tem condições de pagar todo ali à vista, a empresa vai pagar todo ali à vista, ou ele vai ter que recorrer à justiça para poder receber isso dali. Tem mais alguma outra coisa ali que ele possa receber. Aí a empresa fica naquela barganha de negociação. Oxe, eu trabalho errado já com outras coisas, então é melhor eu fazer um acordo bom aqui. Vou pagar à vista, vou pagar em 2 vezes só, em vez de pagar em 5. Negociar ali, porque com medo do trabalhador depois colocar na justiça em relação a outros pontos, né? Talvez errado dentro da empresa. Porque existem empresas e empresas, né? A gente sabe que tem empresa que é bem sacana, que faz de propósito ali, né? Não tem diálogo. Não, faz de sacana, assim. De sacana... De que sentido? A empresa tem dinheiro para pagar à vista e está pedindo para pagar parcelado? Exatamente. Exatamente, sacanagem. Para poder ver lá o cara penando, entendeu? Às vezes quer parcelar mais do que deveria. Fácil. Aí o trabalhador vai lá e entra com ação na justiça contra a empresa. Aí, beleza, vai executar na conta bancária da empresa. Se a empresa movimenta dinheiro bancário para, se chegar na execução, o juiz mandar bloquear as contas bancárias e você conseguir receber esse dinheiro à vista, vai demorar quanto tempo esse processo? Aí vamos botar na ponta do lápis para ver se vai valer a pena você entrar com a ação, né? Ou você logo fechar um acordo e receber logo. Entendi. Tem o ônus e o bônus, né? É uma complicação, né? Não é melhor entrar num acordo ali rapidão? Porque quando o processo... Eu gosto muito de fazer acordo. Eu acredito que o acordo diminui a morosidade do judiciário, de um processo, de um embate, de um desgaste emocional, audiência de instrução, você ficar perante seus colegas de trabalho ali contra você, ou a favor, a seu favor ali contra a empresa. Então, acaba sendo muito desgastante emocionalmente, talvez, a depender da situação. Dependendo da situação, Muito bem. Pois é. É muito tema, muito assunto. A gente nem falou dos contratos que a gente estava falando antes, né? Mas mas dá tempo ainda de a gente falar. Tem mais o que 10 minutinhos. 10 minutinhos aí, dá pra gente falar sobre esses contratos aí, que é o que tem norteado, né, essas relações trabalhistas, principalmente aqui no Vale do São Francisco, que tem muitas atividades aí no interior, né? Pessoal que trabalha com agronegócio e tudo mais. A gente estava conversando aqui nos bastidores de que eu tenho sido muito contratada para elaborar contratos. E, infelizmente, porque eu não queria ser assim, eu sou muito detalhista. Eu observo muito cada detalhe. Eu filtro todos os riscos visíveis e invisíveis do seu negócio. E aí eu coloco
tudo ali no contrato bem detalhadamente. Tiveram situações como, por exemplo, empresa de energia solar. Muitas empresas de energia solar, para você colocar essas placas solares no telhado, é preciso fazer um laudo estrutural para ver se seu telhado é capaz de segurar esse peso todo. Só um exemplo. Eu não posso delegar. Aí, muita gente que contrata essas empresas não querem arcar com o custo financeiro de fazer esse laudo. Muitas vezes está embutido ali dentro do contrato, mas muitas vezes não está embutido dentro do valor, por isso que hoje em dia está tendo tanto concorrente que as empresas estão baixando o preço, mas estão deixando de fazer algumas coisinhas, né? Sim. Questão de estratégia. E aí, para fazer o laudo estrutural, vou cobrar mais tanto aqui. Como a pessoa não quer pagar esse valor, pela minha experiência aqui, eu acredito que esse telhado seu aguente, eu trabalho no ramo há 20 anos e tal, tá tudo certo. Eu não posso delegar uma habilidade técnica inerente à função de engenharia. Eu não posso delegar essa habilidade técnica, não fazer e depois que acontecer alguma coisa, quem é que vai pagar essa conta? Por não ter feito o laudo estrutural. A empresa vai ser responsabilizada porque não fez, mas está aqui no contrato dizendo que não fez. Ou não. Então, assim, você não... o que eu recomendo para as empresas de engenharia, se o cliente não quiser arcar com o custo desse laudo estrutural, por exemplo, tem que estar escrito bem detalhadamente, claramente, isso aqui dentro do contrato, que eu não estou fazendo porque você não quer arcar com o custo e que estou passando essa responsabilidade para você. Aí, Samaré, é válida essa cláusula, porque eu não posso delegar uma responsabilidade técnica minha. Porém, quando chegar lá na justiça, vai sair mais barato para mim, porque o juiz possivelmente vai dar ali uma culpa concorrente, porque você sabia que você tinha que fazer isso dali e você assinou o contrato dizendo que não estava fazendo porque não quis arcar com esse custo aqui. Então, quem vai pagar a conta aqui vai ser nós dois aqui no máximo, ou vamos ver o entendimento do juiz em relação a essa cláusula lá. Ela não é totalmente inválida, não. Não é consolidado de que... Aliás, é consolidado de que eu não posso delegar minha responsabilidade técnica para ninguém. Mas aqui, quando chegar na justiça, se eu tiver essa cláusula aqui dentro do contrato, então vamos pagar aqui por culpa concorrente ali depois. E acontece muito, viu? Dessa questão do laudo. Quais são os erros contratuais mais comuns nessas empresas? Isso de energia solar. Contrato de trabalho, a gente falou, né? Não ter essa previsão de, por exemplo, uma câmera com áudio, não ter um sistema de premiações, as empresas, inclusive, não ter banco de horas instituído, o banco de horas é verbal. Não, tu saiu mais cedo hoje, amanhã tu sai mais cedo hoje e amanhã tu vai ficar até mais tarde. Esse acordo verbal não é válido. Não é válido. Tem que ter por escrito um banco de horas. Né? Muito. Tem bastante. Então, tem que ter um contratozinho de banco de horas, que lembrando que se for firmado individualmente aqui com o trabalhador, a regra é que eu tenho que lhe reembolsar essas horas, ou em dinheiro ou em folga, dentro do prazo de 6 meses. Se for feito através de acordo coletivo com a categoria, aí eu tenho o prazo de 1 ano para poder devolver essas horas e tal. Esse tipo de contrato. Aí tem contrato de aluguel também, que eu até comentei com vocês nos bastidores, por exemplo, contrato de aluguel para pontos comerciais. E aí, se essa empresa aqui ficou aqui nesse ponto comercial por mais de 3 anos... o dono do ponto pode até querer o ponto de volta. Chegou aqui, você ficou 3 anos aqui no meu ponto, eu posso querer de volta esse ponto. Mas você tem o direito de buscar na justiça, você como inquilino, o direito de que, poxa, minha clientela já sabe que é ali, investi em marketing, investi no tudo, assim, fiz investimentos aqui nesse local aqui de empresa, meus clientes já sabem que minha empresa fica aqui e tal, vão me prejudicar se eu for para outro local agora, e aí você consegue judicialmente o direito de renovar esse contrato. Mas, se tiver uma cláusula dentro do contrato de aluguel dizendo que você está abrindo mão desse seu direito, você está renunciando o direito dessa ação renovatória obrigatória. Então, se tiver escrita essa cláusula, por exemplo, o dono do ponto está resguardado, de que ele pode lhe pedir o ponto quando ele quiser. Ano que vem, com a reforma tributária, se você receber ali mais de 3 ou 4 aluguéis, isso aqui vai começar, o governo também quer um pedacinho desse aluguel aqui. Sempre, né? E a conta vai para quem? Quem é que vai pagar esse tributo aqui? É o dono do ponto ou é o inquilino? No contrato de aluguel tem que ter estipulado. E, por muitas vezes, é o inquilino que vai pagar essa conta. Mas muitos contratos de aluguéis que não estão previstos isso daqui, né? A gente que não pensou no futuro e firmou o contrato de aluguel dessa forma, aí vai sofrer com isso daí. O dono do ponto é que vai ter que pagar com isso daí, porque fez um contrato mal elaborado, né? Entendi. Aí tem muitos contratos que existem cláusulas que precisam ser minuciosas ali de cada área, né? Para poder depois não pagar uma conta mais cara. Entendi. Ô, Selmara, falando sobre essas mudanças tributárias e trabalhistas também,
não vou dizer recentemente, que já tem um tempo que passou uma reforma trabalhista, né? Sim, 2017. 2017. Então, E acredito que vai ter outra logo vai logo. ter outra logo, logo. O que esperar dessas novas mudanças aí? Está sendo debatido muito a questão da jornada, né? A jornada 6x1 ou 5 por... Você trabalhar só até Sim. quinta, você trabalhar só até sexta, um negócio Eu assim acho que está sendo até- debatido. Que até aquela deputada, não sei quem, Hilton, né? Érica Érica Hilton. Hilton. Que ela está enfrentando esse daí. Eu acredito que ela está botando aquilo ali com poder de barganha. Está pedindo, acho que 5 por 3, e no final das contas, eu acredito que pode chegar a 6x1, a 5 por 1, 5 por 5 por 2. no caso, Por você dois. trabalhar até sexta-feira e folgar sábado e domingo. Isso. Mas na Exato. prática, a maioria das empresas já funciona assim. Só que eles ficam com esse poder de barganha de dizer, mas qualquer momento eu posso chamar meu funcionário para trabalhar dia de sábado. Não. Não. Se você contratou ele para 44 semanal e você costumeiramente está colocando ele para trabalhar 40 horas semanais, se você chamar ele para trabalhar uma vez na vida aqui no sábado, você vai ter que pagar como hora extra. Porque a Justiça do Trabalho, ela preza pela primazia da realidade, não com o que está escrito aqui. Uhum. Se na prática, sempre o cara trabalhou de segunda a sexta-feira, nunca trabalhou no sábado. Aí agora, mas no contrato está escrito que você foi contratado para 44 semanal. Mas mesmo assim, se na prática você só trabalhou de segunda a sexta, você for querer que ele agora eventualmente trabalhe no sábado, vai ter que pagar hora extra por isso. Entendi. Então, isso é o que se espera que seja acredito regulamentado nos acredito que próximos... vai estar sendo muito debatido isso daí, né? Muita gente contra, muitos, né? Tem muita Os gente- empresários contra, Os muita gente, empresários vamos ser todos contra, claros, os é. empresários contra e os trabalhadores super a favor, né? Que ninguém tá gostando mais de trabalhar no sábado. Você Mas acha- acredito que prejudica a economia, depende muito. Ô, Selmara, você acha que diante da defasagem, também de novas formas de trabalho nos últimos anos, essa regra, né, essa lei trabalhista da gente já está ficando um pouco ultrapassada e precisa né? defasada, precisa O tempo passar todo mesmo. as relações humanas mudam. O tempo todo. Mas tem E muita a lei coisa tem que se recentemente. adaptar à realidade. É. Antigamente eram outras leis, outros costumes empresariais, outras coisas que aconteciam. E a realidade vai mudando, né? Então a lei tem que se adaptar aos usos e costumes aqui da sociedade comum, essa alteração. Tem muita coisa. A gente falou de 6x1, a gente falou sobre home office, né? A gente falou agora sobre essa questão das horas extras, de trabalhar o sábado. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser colocado de fato. Porque está muito solto. Tem a Tá questão muito do solto. PJ. Pejotização, a gente falou de comissões, de premiações. Saúde mental. Saúde mental, foi muita. Quer Contratos. dizer, são muitas coisas que existem algumas previsões, mas que não estão bem estabelecidas, Não estão né? amarradas, Não né? está bem amarrado ali, né? Está muito solto ainda. Por exemplo, eu estava comentando aqui com vocês mais cedo que existem precedentes do TST. O que é isso? Está sendo julgado tanto que agora é prego batido e ponta virada aquelas decisões ali, aquilo ali. Como, por exemplo, o que configura um grupo econômico, se outro CNPJ pode entrar ali num processo trabalhista na fase de execução só para pagar a conta, ou não. Que agora não pode mais. Antigamente podia entrar outro CNPJ. Agora você tem que colocar todo o grupo econômico logo desde cedo do processo. Senão, mais tarde, não pode colocar o outro CNPJ da empresa. Então, assim, estão tendo muitas decisões que chancelam esses conflitos, essas dúvidas. Dirimir essas dúvidas, né? Então, eu acredito que está tudo isso mudando, tudo isso tem muita coisinha a ser debatida para poder afunilar e dizer, não, é desse jeito agora o entendimento pacificado. Então, estão tendo esses precedentes do TST para poder dirimir essas dúvidas, esses conflitos. E é natural a lei... Esse ano, por exemplo, foram canceladas mais de 40 súmulas. Súmulas são entendimentos já consolidados sobre esses casos, mas foram canceladas porque com a reforma trabalhista a lei mudou, outras coisas o entendimento mudou também, mesmo sem ter previsão ali na reforma. Então, é natural ir mudando e consolidando esses entendimentos. Não sei se vai prever tudo ali dentro da CLT, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Mas... Já tem muita coisa, né? Mas é isso. Bom, Selmara, obrigado, viu? Conteúdo. Sempre é bom recebê-la aqui. Obrigada a vocês por me receber. Uma latada de conhecimento. Ela, né? Mas muito bom. Obrigada, viu, Selmara, obrigada a vocês. Volte mais vezes. Obrigada a todo mundo que está ouvindo aí, a gente que ficou até o final no vídeo. O assunto é infinito, né, Davi? Há verdade. muita coisa para se debater, né? Como você falou, todo dia muda tudo, né? Todo Sim. dia.
Então, a gente vai te querer aqui mais vezes, né, para deixar aí todo mundo a par das novidades. Principalmente quando surgir alguma aprovação, alguma mudança aí nessas Não, relações precedente trabalhistas. do TST tá tendo todo mês. Quando tiver o próximo, eu digo. Pronto, Joia. perfeito. Valeu, gente. É isso, viu? Em breve, mais um episódio aqui. Fica acompanhando a gente por aí. Acompanha a gente no Minuto Petrocast também.